Olá, companheiros, como é que estamos? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, good afternoon, good evening. How are you? Eu sou o professor Tássio Adrian, da disciplina de Inglês Instrumental 1, aqui do nosso curso de Engenharia Eletrônica. É um prazer estar com vocês, amigos. Dicas para um bom aproveitamento durante o nosso estudo. Escolha um lugar tranquilo. Choose a quiet place. Afaste-se do celular. Get away from your cell phone. E tenha lápis e papel por perto. Have pencil and paper around you. Alright? Or near you. E amigos, uma observação. A palavra professor, ela é em inglês também, ou seja, professor em inglês, né? A gente tem a figura do teacher, que certamente vocês já escutaram falar, mas não é errado a gente falar professor. Dependendo da situação, a gente fala professor. Então, dentro da escolinha dos menininhos, realmente é teacher. Só que depois que passa um certo nível, você tem professors. Então, na universidade, na faculdade, na pós-graduação, você tem professor. É muito estranho alguém chegar nos Estados Unidos dentro de uma universidade e chamar o professor de teacher. Tá? Então a palavra professor existe também em inglês, depende do contexto, e se escreve exatamente da mesma forma que em português, com dois S também. Alright, então vamos passando aqui nossos slides, lembrando que essa aula está na plataforma EAD também, totalmente disponível para vocês. Então, amigos, seguindo aqui nossa ementa, a ementa da nossa disciplina, hoje falamos, na nossa quinta aula, falamos sobre modal verbs. Modal verbs. Então, modal verbs é como se esse modal de modalidade, tá? Vem de modalidade. O que seriam esses modal verbs? Lembra? What it is. O que isso é? O que é isso? O que são os modal verbs? São verbos para indicar uma modalidade, ou seja, você vai transformar a frase e vai dar um ar de probabilidade, talvez de habilidade, talvez de um tipo de permissão, uma solicitação. Isso seria trocar o modo do verbo, o modo da frase, tá? A gente vai já ver exemplos e vai ficar bem mais claro, tá bom? Mas se atentem muito principalmente para essa questão aqui de probabilidade, tá? Então algo que é possível que aconteça, tá? Hoje talvez chova. Hoje talvez chova, talvez, dê uma probabilidade. São verbos desse jeito, tá? Que no inglês vem a ser verbos. No português ou talvez nem é verbo, mas no inglês a gente vai já ver como é que isso funciona. Então eles são verbos para indicar modalidade e são verbos auxiliares também. Como assim auxiliares? Eles vêm auxiliando outros verbos dentro da frase. Eles não são verbos principais dentro das orações. Eles vão mudar uma oração que também existiria sem eles. Eles vão mudar e vão dar um ar de probabilidade, um ar de sugestão, às vezes um ar de capacidade. Vocês vão já ver como é que é. Quando a gente vê o exemplo, a gente fala, ah, tá, isso aí é fácil, tá? Mas a gente tem que ver o conceitozinho também. Então, quando eles são usados para expressar possibilidade de variação na ação numa frase ou para mudar a perspectiva de uma fala de uma frase. Então, aqui eu já trago características e alguns exemplos mais simples, bem simples. Então, por exemplo, esse aqui, eu falo I may be home late, tá? A principal característica deles é sempre acompanhar outros verbos, né? Então, vamos lá. I may be home late. O que é isso? Eu, may, vamos lá. Se a gente não sabe o que é may, a gente pode pular e ver o resto da frase. I, por enquanto tem o I lá, que é eu. Be home late. Então, esse be é o verbo to be. Ser ou estar. E aí quando a gente fala dele aqui sozinho, ele é ser. Eu, ser, casa, home. Lembra home aqui no Windows? O que é o home? O que é o home no seu celular? É a tela principal, a página principal. Mas quando a gente fala de home, a gente fala de casa. Tá? Late é tarde, tá? Então eu talvez chegue em casa tarde, ou talvez esteja em casa tarde. Como o verbo to be é ser ou estar, vai depender da situação. A gente não é casa, a gente está em casa, né? Então pronto. Eu talvez chegue em casa tarde, eu talvez esteja em casa tarde, é nesse sentido. I may be late home. I may be home late, tá? I may be home late. Eu talvez esteja em casa tarde.
Alright, então como característica, um verbo modal sempre acompanha outro. Qual é o verbo modal dessa frase aqui? É o may, tá? É o may. O may é I may be home late. Eu talvez esteja tarde em casa. Porque o verbo principal é o be, ser ou estar. Esse may aqui, ele está condicionando, ele está dando uma condicional para o be, que é verbo ser ou estar, tá? Eu talvez chegue tarde em casa, tá bom? Modal verb. Coloca uma condição, né? You should stop smoking. Você deveria parar de fumar. Você deveria parar de fumar. Outra característica dos modal verbs. Então, aproveitando exemplos das aulas anteriores, para a gente aproveitar a mesma oração, troquei aqui os verbos e agora a gente tem exemplo das mesmas frases com os modal verbs, beleza? Então aqui no examples. Número 1. I might come from Germany. I might come from Germany. Eu talvez ou poderia might come from Germany. Eu poderia vir da Alemanha. A gente está fazendo planos de viagem e aí no final do plano eu falaria, eu posso vir da Alemanha. Mais ou menos nesse sentido, esse might. Na verdade, o might em português ele vai ter 2, 3 formas corretas da gente estar traduzindo, né? Então ele é um termo que pode ser 2 ou 3 palavras diferentes em português. I might come from Germany. Eu talvez venha da Alemanha. Eu posso vir da Alemanha. Eu devo vir da Alemanha. Nesse sentido. Mas nada obrigacional de fato. É uma possibilidade. Então os modal verbs eles justamente fazem isso. Eles dão possibilidades, né? Olha aqui, vamos só voltar aqui para o primeiro slide. Probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, entendeu? Então o modal verb entra na frase para uma frase que faria sentido sem ele, mas ele entra justamente para fazer isso aqui. Para sugerir, para capacitar, para dar uma capacidade. Maravilha. Então, I might come from Germany quer dizer que eu poderia vir da Alemanha. No número 2, fala assim, she can live in Brazil, ou seja, ela pode viver no Brasil. Esse é o verbo poder, né? Pode ou de pode mesmo. She can live in Brazil, ela pode viver no Brasil, tá? E aí, essa é uma possibilidade que ela tem. Então, o can também é um tipo de modal verb. No terceiro exemplo, you could eat chocolate, ou seja, você poderia comer chocolate. Como sobremesa, por exemplo, you could eat chocolate. Então, types of modal verbs. Os tipos de modos verbais, né? O que a gente viu lá no primeiro slide, coloco aqui para vocês em inglês e dando mais ênfase principalmente a esses 5 tipos de modal verbs. Modal verbs que se dão ability, habilidade. Modal verbs que criam habilidade. Modal verbs de permissão, permission. Modal verbs de advice. Advice seria conselho, algo aconselhável. Modal verbs de obligation, ou seja, de obrigações. E modal verb de possibilidade. Eu considero que é o grande tipo de modal verb, digamos assim. A maioria deles dão, na verdade, possibilidades, tá? Então, quando você vê um can, um could, um might, que a gente vai ver mais exemplos agora, eles são verbos que dão possibilidade. Ou seja, uma frase pode existir sem um modal verb, tá? O modal verb entra justamente para mudar o modo da frase. Modal verbs in action. I can call from London tomorrow. I can call from London tomorrow. O can de novo. O que eu poderia ter também? Sem o can aqui. Eu só ia falar assim, I call from London tomorrow. Eu ligo amanhã de Londres. Mas não, eu estou falando, eu posso ligar. Ou seja, uma possibilidade. I would like to study here. I would like to study here. Eu gostaria de estudar aqui. Então esse gostaria aqui está representado por 2 verbos. Um que é o would, que é como se fosse o futuro, e gostar. Would quer dizer eu queria, gostaria, e quando se junta com like fica bem especificamente para gostaria mesmo. Então, o would quer dizer que ele vai estar botando em
futuro, o verbo que vai vir após ele, tá? I would like to study here. Se a gente pode tirar o would dessa frase, fica I like to study here. Eu gosto de estudar aqui. Mas quando a gente bota o would, quer dizer que gostaria. É uma possibilidade de que possa vir a acontecer. I could travel around South America in 2021. Eu poderia viajar ao redor da América do Sul em 2021. 2021. Right? Esse é outro exemplo de modal verb in action. Some modal verbs. Aqui alguns dos modos dos verbos modal verbs. Alguns deles, tá? Some é exatamente isso. Some. Verbo can, que é posso, poder, eu posso, você pode, you can. Right? So I can, you can, he can, she can, it can, could. Could é como se fosse poderia. I could. Eu poderia. May. I may. E o may vem a ser justamente uma expressão de possibilidade. O should, mais ou menos isso também. O should é algo que deveria ser feito. You should do this. Você deveria fazer isso. Must é algo similar. É como precisar. I must. We must. Tem exatamente alguns exemplos desse na nossa atividade. Eu peço que vocês façam em seguida. Have to, ter que, né? Ter que. O have é um verbo muito necessário no inglês, tá? Muito importante. Have é ter. I have, eu tenho. Have to é precisar que. É ter que. Have to, alright? E o último verbo might. Might dá uma possibilidade para a coisa. I might go home. Eu talvez vá para casa. I might go to the beach. Eu talvez vá para a praia. Tá? Então, might ele é isso. Ele deixa a possibilidade de acontecer. Então, amigos, os modal verbs são simples de entender. Eu peço que revisem essa aula. Se tiverem com alguma dúvida, podem me mandar e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Estou aqui para ajudá-los com qualquer dúvida que vocês tenham de inglês. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos e vocês podem ir para a atividade agora, tá?